Deus abençoe, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É com alegria que estamos aqui para mais um programa Jovens Destemidos. E hoje, como agora passou há pouco tempo, alguns dias atrás, mas ainda próximo, estaremos falando sobre a Páscoa. E a Páscoa, para nós, ela tem um alto significado, porque ela trata do alto preço que foi pago por mim e por ti, para a minha redenção, para a sua redenção, para a redenção da igreja do povo de Deus. Amém? Nós falaremos um pouco sobre esse assunto. Planejamos não delongar tanto, até mesmo por ser um assunto bem conhecido, né, de todos nós. Nós não poderíamos deixar passar em branco essa data. Amém? E para iniciarmos, nós vamos tomar algumas escrituras que não são tão comuns, né, na Páscoa, para nós formarmos um quadro aqui. Amém? A primeira escritura vai se encontrar lá em Gênesis, a segunda escritura vai se encontrar em 1 Pedro e a terceira escritura em Colossenses, para nós entendermos esse quadro de redenção, pelo qual a Páscoa fala. Amém? Vamos lá, iniciando em Gênesis, no capítulo 3, no verso 20 e 21. Na verdade, vamos se atentar muito para o 21, diz assim, no 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Observe, a Escritura está falando, isso aqui é um quadro após a queda, e após a queda, a Escritura está relatando que Deus fez túnicas de peles para cobrir os seus filhos, para cobrir a nudez dos seus filhos, para cobrir a vergonha que o pecado trouxe sobre os seus filhos. Amém? Estamos falando de quadro de redenção, de Páscoa. Amém? Segundo a Escritura, nós vamos ali para Colossenses, no primeiro capítulo, no verso 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Amém? E para a última escritura, nós tomaremos 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 19. A partir do verso 19, diz assim: Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Essas três escrituras, nós entenderemos esse quadro da Páscoa. Amém? Nós vamos tomar uma breve citação do irmão Brana, desejo tomar agora no início também, e essa citação ela vai nos enquadrar do que a real Páscoa é. Porque enquanto as igrejas dessa era de Laodiceia estão totalmente perdidas e desgarradas do real sentido da Páscoa, Deus nos traz a revelação do que é a Páscoa, de quem é a Páscoa e do que a Páscoa está falando. E essa Páscoa, diferente para a Laodiceia, ela tem que ter um significado muito maior para nós. Diferente do que o mundo pensa sobre trocar chocolates ou apenas se reunir. Mas ela fala de uma reunião que acontecerá. E essa reunião não é neste âmbito físico, mas é em um corpo glorificado, que alcançaremos nossa plena redenção. E depois nessa terra, sem estar contaminado. Amém? Então vamos iniciar lá, vamos na mensagem Por que tiveram que ser pastores, de 21 de dezembro de 1964. São 2 parágrafos que eu quero tomar apenas, para nós entendermos, enquadrarmos, né, dentro disso.
que é o 109 e 110. O irmão Branham diz assim: através de todas as escrituras, a redenção tem sido representada através de pastores e ovelhas. Isso é correto. Estamos todos de acordo com isso. Por quê? Porque isso é sombra e tipo. E se eu nunca houvesse visto a minha mão, e eu olhasse aqui embaixo, a sombra da minha mão, e eu visse que tenho 5 dedos, eu saberia o que estava refletindo. O negativo está refletindo no positivo. Explicando que é uma sombra. E por isso é que a mensagem sempre vem: redenção por ovelhas. Redenção por ovelhas. Serve isso? Porque desde o princípio, e era através de ovelhas e por pastores, pelo qual ele se revela a si mesmo. Todas eram sombras e tipos. Agora, vejamos o princípio. Aqui nós vamos voltar à primeira escritura que lemos, né? Gênesis 3, verso 21. Lá diz: túnicas de pele. É o que o irmão Branham, né, o profeta de Deus, ele vai falar sobre essa escritura. Diz assim: agora, vejamos o princípio. Adão e Eva, de pé ali na presença de Deus, para ouvir a sua mensagem para eles. Eles haviam coberto seus lombos com pele de ovelhas. O Branham está mostrando aqui que Deus cobriu eles com pele de ovelhas. A primeira mensagem que jamais se haja ouvido foi dada sobre uma pele de ovelha morta, que Deus havia ferido e havia envolvido a Adão e a Eva nela, depois que trataram de fazer, eles mesmos, sua própria religião de folhas de figueira. Não funcionava. O sacrifício de ovelha havia sido instituído desde o princípio para expiação. Sacrifício de ovelha. Para vocês observem, meus irmãos, quando nós vamos para Gênesis 3, nós estamos falando de quando Deus desce para decretar juízo sobre o pecado que entrou na terra, através da mulher, através do homem e através da serpente. E quando esse pecado entra, Deus desce. Ele não desce só como pai, mas ele desce como juiz. E ele começa a chamar os seus filhos. Ele começa a vir em busca dos seus filhos. Mas quando ele vai manifestar esse juízo, o irmão Branham ele vai falar de algo na mensagem de amor divino. Ele diz assim, que quando Deus viu quando ele pensou todas as coisas em sua presciência, que os seus filhos o amariam, mesmo em seu estado caído, Deus se constrangeu em fazer um caminho de volta. Então Deus desce para decretar um juízo. Mas ele vê que seus filhos o amam. Os seus filhos, por mais que pecaram, por mais que caíram, aquela queda não tirou o amor que eles tinham por Deus. Eva foi enganada. Adão não foi enganado, mas Adão preferiu trocar o seu principado, os seus domínios, todos os seus poderes, por amor de sua esposa. Não porque ele não amava a Deus, mas porque ele amou sua esposa e ele não queria perdê-la. Então Deus, vendo esse quadro, Deus prepara uma via de escape. E é isso que o irmão Branham diz também na mensagem Amor Divino. Fala, quando Deus viu, ele se sentiu constrangido de fazer um caminho de volta. E faz uma via de escape. E essa via de escape chama-se redenção. Que observe, meus irmãos, nós lemos as duas escrituras, nós lemos em Pedro, que fala desse cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nós vemos em Colossenses, que fala deste filho que foi feito à imagem do Deus invisível, pelo qual todas as coisas foram criadas, o mundo visível, o mundo invisível, todos os tronos e principados. E quando nós deparamos com uma mensagem tremenda que o irmão Branham prega em 65, intitulada Quem é este Melquisedeque? O irmão Branham vem nos explicando quem era Deus antes de tudo, e que ele era Elohim. E esse grande Elohim, ele era um rei pensamento, ele era um rei atributo. E como rei atributo, esse grande rei pensamento, ele pensou em todas as coisas. Ele pensou na criação dos anjos,
Ele pensou na criação do homem. Ele pensou em tudo o que tinha que ser feito. E após ele terminar de pensar todas as coisas, essa grande mente divina, esse grande rei atributo, e nós éramos atributo, um atributo dentro desse grande rei atributo, irmão branco. Então, quando esse grande rei teofania, ou melhor, perdão, esse grande rei atributo, pensamento, ele conclui a sua obra de pensamento, aí ele muda de forma. É o que o Mombrana vai mostrar o que significa em morfe, Deus em morfe. Então ele sai de grande rei atributo, após de pensar todas as coisas, e se manifesta em grande rei teofania, em rei Logos, pelo qual todas as coisas foram criadas. Por isso que o Mombrana ele prega e fala: quem é este Melquisedeque? Quem é este sacerdote rei de Salém? Diz o Mombrana: aquele era o grande rei teofania. Aquele era o grande rei Logos. De João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. O Verbo, nós sabemos que no Novo Testamento ele está escrito em grego, originalmente. E a palavra em grego verbo é logos. O Mombrana vai explicar isso nas eras. Logos é uma junção de duas palavras que significa pensamento e expressão. Então, logos, o verbo, ele está tratando de um pensamento sendo levado a ser expressado. Uma palavra. Então, quando ele conclui essa grande obra de rei atributo, ele vem a chegar a ser um grande rei teofania, o grande rei Logos, e chama as coisas à existência. Porque todo o plano de Deus, Deus sempre quis se manifestar em corpo. Porque veja, como Elohim, Deus estava só. Deus não estava com ele, Deus estava com seus pensamentos. Mas propriamente ele estava só. Ele era o auto-existente de si mesmo, Elohim. O auto-existente de si mesmo, ele estava só. Então ele vem e começa a criar todas as coisas. E quando chega no ápice da criação, ele cria um homem. E a Escritura era enfática em mostrar que Deus estava espelhando a ele mesmo, porque ele criou um homem à sua imagem e semelhança. Deus estava expressando que não era bom que o homem estivesse só. Deus estava expressando que o desejo dele não era estar só, mas que o desejo dele, porque ele criou o homem com a sua imagem, e Deus não é físico, Deus não é matéria, Deus não é como esse copo aqui, não é matéria, embora ele é mais real que esse copo, mas ele é um ser espírito. Então Deus manifesta o que ele queria em seu plano através desse homem. Então Deus faz um corpo e coloca esse homem dentro. Você vai ver que Deus cria o homem no capítulo 1 e coloca o homem em um corpo no capítulo 2. São dois efeitos diferentes. Deus estava mostrando quem ele era ali. Porque esse homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus estava mostrando nesse tipo, nessa sombra, que ele não queria estar só. Muito pelo contrário, ele queria estar manifesto em um corpo. E quando Deus cria esse homem, esse seu filho Adão, esse pequeno Jeová, ele não faz um filho cativo. Ele não faz um filho preso. Não, ele faz um filho livre. Ele faz um filho com liberdade. O Mombrana vai nos dizer na série Adoção, que quando Deus olhou em sua presciência, e diferente do que os calvinistas pensam, ou que os arminianos pensam, diferente de todas essas teologias que pensam ou querem dizer como que Deus elegeu, mas o Mombrana mostra, Deus olhou nessa presciência, quem escolheu por sua vontade amar. Quem escolheu por sua vontade se parar por Deus independente das coisas. E Deus, vendo a escolha da pessoa, Deus elegeu ela. E está lá em Romanos, né? Se eu não me engano, que ele faria com que todas as coisas cooperassem para o bem
daqueles que o amam. Agora veja, Deus sabia que o diabo entraria por essa brecha de liberdade. Porque o diabo nunca enganou Deus. Deus sabia que o diabo entraria através dessa liberdade que o homem tinha de escolher as coisas. Que o homem estava sujeito a não escolher Deus. Assim como nas eras, a igreja estava sujeita a não escolher Deus. A manifestar algo que não vinha dele. Que não era uma escolha de Deus. Mas antes que houvesse uma queda. Mas antes que houvesse uma doença. Mas antes que houvesse a morte sobre a terra. Deus já tinha feito um plano de redenção. Lá como rei atributo. Então antes mesmo que o diabo pudesse vir. Porque Deus sabia que o homem poderia cair por essa liberdade que Deus deu a ele. Mas antes que o homem pudesse cair, Deus já havia feito um plano de redenção. O mesmo quadro, irmãos, e nós estamos falando de Páscoa, e Páscoa é redenção. A Bíblia toda fala de redenção, mas Páscoa trata puramente, enfaticamente de redenção. Que é o homem voltando ao seu lugar original. Cristo ressurreto é voltando ao lugar aonde Adão caiu, para que a sua igreja volte ao lugar de onde Eva caiu. Mas veja, Deus sabia destas coisas. O diabo nunca enganou Deus. Deus sabia que ele entraria por essa brecha de liberdade. Deus sabia que durante as eras, o diabo entraria. E não é que Deus não é poderoso, irmãos. Falar assim, mas Deus poderia barrar isso. Deus não poderia parar o diabo e não deixá-lo entrar. Deus não poderia barrar o diabo de não entrar nas eras e derrubar a igreja e manifestar essas duas linhas. Deus podia. Mas como nós estamos vendo na Escritura, Deus não quer povos amarrados, obrigados. Mas Deus quer quem o ama por escolha. Por isso que uma das profecias mais tremendas do ministério do irmão Branham foi dito, porque tu escolheste o caminho estreito, o mais difícil. E porque tem caminhado sobre a tua escolha, uma grande porção do céu te espera. Então veja, nós estamos tratando de pessoas que estão em liberdade. Porque as pessoas às vezes compreendem mal a Deus. Elas acham, tem pessoas que pensam, irmãos, eu creio que isso não tem em nosso meio, mas tem pessoas que pensam, mas por que Deus então nos colocou na terra para sofrer se ele sabia que o diabo viria? Ora, Deus nos fez livres. Quem todas as vezes tenta nos colocar em cativeiro é o diabo. É o diabo que tenta colocar no cativeiro de uma doença, da morte. É o diabo que colocou Daniel na cova dos leões. Foi o diabo que tentou deixar José na cadeia. Todo esse quadro é o diabo, não é Deus. Mas Deus usa essas coisas que o diabo faz para manifestar os seus atributos de redenção. Mas veja, não vamos alongar muito. Então nós vimos que o desejo de Deus, irmãos, sempre foi manifestar-se no corpo. E Deus sabia que a maneira que viria dele manifestar-se nesse corpo tinha que passar pela carne. Tinha que passar pelos 16 elementos. Não havia outra forma. Por isso que ele forma um corpo do barro para o homem. E coloca esse espírito no homem. Por isso também, irmãos, quando nós falamos da liberdade, nas eras da igreja, aqueles 4 animais, na verdade, que é o mesmo animal, né? Aquelas 4 estágios do gafanhoto, a lagarta, a lobusta, o gafanhoto, o não, eles comem a árvore. Mas a promessa de Deus não estar sobre, não, mas Deus não podia barrar o diabo e não deixar, Deus sabia que isso aconteceria. Porque ele saberia que tinha pessoas que não escolheriam. Ou melhor, que as pessoas escolheriam o caminho errado. Que Adão escolheria o caminho errado. Que Eva seria enganada e escolheria o caminho errado. Que nas eras a igreja cairia escolhendo o caminho errado. Se a segunda Eva cairia escolhendo o caminho errado. Ele sabia que eu e você, irmão, cairia escolhendo o caminho errado.
Deus viu tudo isso em sua mente, que nós, impetuosamente, escolheríamos o caminho errado. E por nos amar de uma forma tão tremenda, Ele preparou um caminho de volta para encobrir os enganos e as armadilhas de Satanás. Então, o diabo ele vem e ele derruba aquele homem no Éden, aquele homem que era a imagem de Deus, aquele Adão, aquele Jeová em miniatura, aquele que podia dar nomes, aquele que podia dar ordem na natureza, que controlava todas as coisas. Ele derruba este homem. Então Deus desce no Éden. Deus chama esse homem, ele se esconde. Ele procura folhas de figueira para tampar sua nudez, ele e sua mulher, diz o irmão Branham. Ele procurou uma religião para tampar sua vergonha. Mas Deus não aceita a religião. Deus abomina a religião. Mas veja, lá no princípio, Deus matou um cordeiro. Deus matou e os cobriu de peles, de túnicas de peles. Porque Deus rejeitou folhas de figueira. O irmão Branham vai chegar a dizer nessa mesma mensagem, fala, isso mostra o que é a semente da serpente. Isso mostra que nunca foi uma fruta. Isso mostra porque Deus rejeitou o sacrifício de Caim, porque nunca foi fruto. Isso revela que foi um ato sexual. Isso revela que foi um adultério. E o que Deus requeria era uma vida inocente no lugar de culpado. E não só requeria, mas ele estava demonstrando que a sua própria vida seria entregue pelo erro dos seus filhos. Porque o desejo de Deus, meus irmãos, sempre foi se manifestar em um corpo. Mas não estar como o Elohim, sozinho. Um Deus autoexistente de si mesmo sozinho. Mas esse grande reatributo, estar manifesto em um corpo, junto com seus filhos. Então Deus sabia que seus filhos errariam. Deus sabia que eu erraria. Deus sabia que você erraria. E antes da fundação do mundo, Ele cortou o diabo pela raiz, com este plano de redenção. Então, nós vamos vendo vários quadros dentro da Bíblia. Nós vemos esse em Gênesis, sobre um cordeiro que foi morto. Nós vemos em Gênesis 22, sobre Isaac, quando um carneiro aparece para tomar o lugar desse primogênito. Esse primogênito de Abraão, que foi dada uma promessa para ele após esse nome, ele seria pai de nações. Que dele sairia muitas gerações. E nós sabemos que isso se cumpriu naturalmente com Israel e espiritualmente através de Jesus. Somos nós, a semente real de Abraão, através de Cristo. Então Deus sempre vem mostrando que esse quadro de redenção, como diz o irmão Branham, sempre envolve pastores e ovelhas. Então, antes da fundação do mundo, ele matou este cordeiro, porque ele sabia que Adão cairia. Ele sabia que Noé erraria. Ele sabia que Abraão mentiria. Ele sabia que Davi entraria em adultério. Ele sabia que Salomão cairia também com suas concubinas e mulheres. E entraria em idolatria. Ele sabia que Israel se dividiria em duas partes. Seria levado a cativeiro. Que eles entrariam em um cativeiro por esquecer Deus, por sair do que Deus queria. Deus sabia que eles retornariam para a sua terra, as duas tribos que restavam, Judá e Benjamim, e entrariam em tradições. Ele sabia que nas eras a igreja cairia. Ele sabia que eu e você erraríamos e não o reconheceríamos e tentaríamos encobrir as nossas vergonhas com religião e folha de figueira. E sabendo disso, ele mesmo vem à terra. Ele mesmo vem como um cordeiro, aonde toda a sombra agora se espelha nessa realidade.
E o povo pelo qual ele veio não o reconheceu. Mas havia um precursor que apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que morre pelo pecado do mundo. E ele foi para aquelas águas do batismo. Porque o Cordeiro, as pessoas pensam que Deus se batizou para dar exemplo. Não. Deus se batizou porque ele tinha que cumprir a Escritura. E a Escritura era que antes do Cordeiro ser sacrificado, ele tinha que ser lavado na pia de bronze. Bronze é juízo. Então ele foi para aquele batismo e ele disse para João: convém a nós cumprir toda a justiça. Então ele entra naquela água do batismo. Ele se batiza, porque ele era o Cordeiro. Ele era o Cordeiro da Páscoa. Ele era o meu, ele era o seu Cordeiro. No final do seu ministério, ele cumpre essa parte de sua primeira vinda. Ele vai ao Calvário. Ele é humilhado. Ele é levado por sacerdotes. Como um cordeiro tem que morrer diante dos sacerdotes. Quando nós vemos lá nas leis levíticas. Ele foi examinado pelos sacerdotes. Ele foi examinado por Pilatos e Herodes. Falou: eu não encontro mancha, nem mácula, nem culpa para crucificar este homem. Eu não sei por que trouxeram ele para mim. Mas se vocês quiserem, crucificaremos. Porque ele era o Cordeiro Real. E ele foi para aquela cruz. E ele foi morto não diante somente de romanos ou gregos, mas diante de sumos sacerdotes. Como um cordeiro tinha que morrer? Para cumprir, irmãos, a redenção de Deus. Para cumprir essa parte do plano de redenção. E veja, ele morreu como inocente. E ele morreu unicamente por uma coisa. Ele morreu pelo mesmo motivo que Deus matou aquele cordeiro no Éden, para cobrir a pele de Adão e de sua mulher. Porque os filhos de Deus erraram. Porque os filhos de Deus escolheram um caminho errado. Porque os filhos de Deus, a mulher que fica na igreja, foi enganada pelo diabo. E porque o Filho de Deus, tipificado como homem, escolheu deixar a sua eternidade, escolheu deixar o seu poder, escolheu deixar o seu domínio para morrer pela sua mulher, que foi o que Adão fez, tipificando Cristo, tipificando o nosso Deus. Então veja, irmãos, quão grandioso é essa Páscoa. Essa Páscoa é somente Deus mostrando o quanto nos ama. Porque ele saberia que nós erraríamos. Ele saberia que escolheríamos errado. Ele saberia que escolheríamos errado não uma, não duas, não 3 vezes. E ainda assim, e principalmente por isso, melhor dizendo, ele mesmo desceu e morreu por mim e por ti. Para que alcançássemos um corpo glorificado. Porque o desejo de Deus é manifestar-se como Rei dos Reis. E Rei dos Reis, já estou encerrando, Rei dos Reis não é porque ele é rei sobre todos os reis, isso também. Mas diz o irmão Branham, na mensagem que tem este Melquisedeque, é Rei dos Reis, porque agora ele é um rei e um corpo glorificado. Ele é rei. Ele é a junção dos reis, rei teofania, rei atributo e rei teofania. Esses dois reis juntos, depois de passar pela carne, depois de morrer e estar em glória, manifesta um corpo glorificado no final de tudo. E não só ele, mas eu e você, assim como ele como um grande atributo, e nós como atributos dentro deste atributo. Quando ele estiver num corpo glorificado, nós que somos não criados, mas atributos manifestados, também estaremos com ele em um corpo glorificado. Irmãos, Era de Laodiceia não sabe disso. Era de Laodiceia nem mesmo crê nisso. Mas essa Páscoa tem um grande significado e muito maior significado para a Igreja de Deus que tem captado a revelação desse último livro. Deus te abençoe.
E o Senhor Jesus acrescenta suas bênçãos, porque somente Ele mesmo pode nos fazer entender isso, não de intelecto, mas entrar em nossas almas. Deus abençoe. Shalom.